Olá, bem-vindo ao resumo do dia, um programa que eu faço uma análise do mini índice futuro e do mini dólar futuro para quem está usando o método operacional Renko Mais, para quem está aprendendo o método operacional Renko Mais. Como soltei no vídeo de ontem no trade comentado, vamos começar a ter o nosso resumo do dia apenas nas quinta-feira, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou hoje estar falando sobre entrada em assessoria, nada disso. A gente tô fazendo uma reformulação aí no meu conteúdo pago, nos meus cursos. Qualquer coisa, só dá uma olhadinha no vídeo de ontem sobre o trade comentado, que eu tô falando das novidades que está acontecendo aqui no método Renko Mais. Então vamos lá, vamos fazer as análises para o dia de hoje, né? 60 minutos, mini índice futuro. Não se assuste, aqui embaixo aqui é o ADX, tá? Só troquei a cor na questão de colocar a cor vermelha e azul da compra e da venda, né? Para que fique mais nítido ainda, né? Mas os indicadores aqui pela manhã não estavam dando lá muitos sinais, por assim dizer, né? O que estava dando um sinal bem bacana era 61, 161, né? Do Fibo longo, mandou lá no 111, voltou fazer a correção do toque do 61, fez um topo triplo até, né? Tivemos dois topos duplos, né? Mais baixo, Bollinger se fechando. Então, assim, uma característica, né, de que poderia ter, quem sabe, um mercado lateral, ou até poderíamos estar vindo testar o nível de 127 aqui do Fibo para, se ele conseguir segurar, mandar 100, onde nós estamos aqui, ou, né, se ele conseguir mandar novamente para o 61, aí quem sabe romper o 61 e lá tocar o 205 para que o Fibo seja estendido, né? Mas o dia de hoje a gente teve uma abertura num grande gap. Esse grande gap forçou bastante já o preço para baixo, né? E ainda movimentou depois ainda fortemente para baixo. Primeira hora do dia foi irrelevante, né? Foi um doji, fechou doji, mas depois tivemos 2 horas aí de grande movimentação de venda, mercado bem direcional para venda, né? Com correções rasas dentro dos 60 minutos das velas, até que encontrou um suporte e lateralizou aí no final do dia aí em cima desse suporte, né? Então a gente vai agora lá para o 10R, né, associado ao 15 minutos lá, como a gente tem feito aqui nas análises do resumo do dia, para ver os pontos operacionais que a gente teve aí no 10R, né, para o mini índice futuro, nos pontos operacionais que a gente teve no mini índice futuro, né, bem se dizer, para quem usa o método Renko Mais. Porque às vezes eu falo isso porque às vezes você usa o 15R, por exemplo, que eu indico para os meus alunos, e às vezes as entradas são muito próximas do local, mas é porque às vezes o 10R deu um sinal um pouquinho antes, né? Ou às vezes até depois, pode ter acontecido também, né? Mas as regiões sempre são muito próximas das entradas, né? Então os sinais são muito próximos das regiões, então a gente vai dar uma olhadinha pelo 10R, mas nessas regiões onde se teve oportunidade de estar fazendo boas operações no mini índice futuro. Então, vamos lá para o 10R. Então agora estamos aqui, 10R, fechamento de ontem, né? Aqui no 15 minutos também, e a abertura aí que a gente vai ter no grande gap, né? Porém, essa abertura no grande gap aqui, o que aconteceu ali, né, no período da manhã aqui? A gente teve uma formação de fundo, né? Aqui, ó, 9h15 da manhã, um pouco depois, né, das 9h15, bem na verdade já para o fechamento das 9h30, a gente teve essa formação de fundo aqui, vamos dizer, confirmando esse fundo, né, essa região de fundo. Então, esse Fibo Gap, que bem na verdade pelo tamanho do gap a gente até, pelo tamanho do gap a gente até poderia, quem sabe, né, 850 pontos aí, tá traçando um Fibogap interno, né? Como a gente teve o topo e o fundo próximo, então a gente até poderia estar traçando esse Fibo, tá? Beleza.
Prontinho. Então, esse FIBO aqui que a gente vai trabalhar, por assim dizer, no dia de hoje, né? Aqui no Renko. Deixa eu só... Prontinho. Então, vamos lá, né? O preço começou a trabalhar de manhã aqui. Se a gente olhar aqui no 15 minutos, um triângulo, ó, a partir da primeira barra e da segunda aqui, ó, né, e bem na verdade das três primeiras barras aqui, né? A gente tem o que? Um triângulo expandido. Eu falo pro pessoal que a gente é muito bacana trabalhar os triângulos expandidos, tá? É bem interessante, porque eles dão boas oportunidades para a gente estar entrando nos extremos dele, a favor da falha do rompimento, né? Então, rompendo fundo, falhou, comprou, nada da região aí, 280, 300 pontos quase de possíveis, né? Pontuação. Então, o triângulo expandido é muito bacana. Depois, é claro, ele ganha amplitude e o preço, e aqui continua a movimentação de queda, né? Interessante que as pessoas podem falar, ah, Fábio, mas aí aqui teve perna 1, 2, 3, né? Falhou. Não falhou. Por que não falhou, né? Porque as pessoas esquecem de contar que o gap é uma perna aqui também, né? Então, ó, perna 1, 2 aqui, essa lateralidade. 3, 4, 5. Fractal 5. Provável 5, 3 aqui, né? É isso aí, ó. 5, 3. Tá? Então, o dia de hoje, contando com o gap, a gente teve aí no 15 minutos uma formação de um fractal 5, 3, bem interessante. Então, corroborando que vender nessa região aqui não era bom, já pro período da tarde aí tá tentando vender não seria bom, seria melhor tá tentando comprar mesmo. Isso também o que aconteceu na hora do almoço, que a gente vai ver agora. Então, continuando aqui, a movimentação da manhã aí foi isso aqui mesmo, né? Aqui assim é a abertura das 10 horas. Então o preço ele ficou trabalhando, bastante dificuldade. Preço vem testar o 100 aqui novamente, né? Oh, perdão, deixa eu colocar ele certinho aí, travar, prontinho. Então o preço vem testar o 100 novamente ali, né? Vem testar o fundo, falha, solta um double bull aqui. Só que a questão é, double bull numa tendência de baixa, né, com baita de um gap de baixa, ó. Onde é que foi esse double bull aqui, ó? Olha lá, né? Complexo. Ah, Fábio, mas daria para estar tentando pegar esse entre níveis, né? Sim, daria para tentar pegar esse entre níveis, mas é uma entrada complexa de se fazer, não é simples, né? Porque você vai pegar aqui, você vai ter aí 175 pontos de alvo, né? Então vai ser um scalp, né? Aqui, ó, teve uma entrada um pouquinho melhor para quem estava querendo então fazer esse scalp de compra, por assim dizer, né? É uma falha de rompimento de 2 box. Essa é a falha de rompimento de 2 box, tá? Esse aqui é o padrão. Então esse é o padrão. Esse padrãozinho aqui falhou. A ideia era tentar pegar lá o 4.8 lá em cima. Sim, poderia estar tentando levar para o 4.8, porém a gente não estava conseguindo subir. A gente parou no 7.6. Então, a partir daqui seria esse scalp aí de 175 pontos aí, que seria a máxima aí. Aqui o preço solta uma caixa de Pandora, cai e novamente uma caixa de Pandora. Interessante que o que estava acontecendo hoje no dia? As caixas de Pandora, desde a abertura, se a gente for ver aqui, ó, a caixa de Pandora desde a abertura, elas estavam, ó, jogando, mesmo que perninhas, ó, 160, 140, essa jogou uma perna 410, então elas estavam dando boas oportunidades de estar entrando a favor da venda. Então quem vendeu essa
a caixa de Pandora vendo isso, essas repetições, né? E também, claro, tem um elemento de price action aqui que a gente também pode falar que, né, é o indicador de price action. Pô, mais bonitinho que isso aqui, né? As pessoas às vezes buscam tanto isso, né? Ombro, cabeça, ombro, tá aí, né? Uma bela venda aí no ombro, cabeça, ombro, micro, ombro, cabeça, ombro, tá? A entrada, então, seria nessa caixa de Pandora, que a princípio seria uma correção de 2 boxes aqui, né? Essa correção de 2 boxes virou uma caixa de Pandora. Não, era uma correção de 2 boxes. Aí virou um bull, né? Aí esse bull virou a caixa de Pandora, né? E aí da caixa de Pandora, olha lá, é aquela, né? Parece uma sensação de estar vendendo baixo, né? Porque toda vez que o preço chegou aqui nessa região, ele tentou subir, né? Toda vez que ele chegou próximo a essa região, ele tentou subir. E se a gente olhar no macro do dia, fomos fazendo topos ascendentes, de repente, topo descendente. Então, aqui a gente estava vindo fazendo ainda topinhos ascendentes. De repente, aqui não conseguiu romper o topo maioritário. E aí deu essa entrada, né? A sensação de vender baixo existia, né? O alvo principal aqui seria, né, o 111 e 250 pontos, mas poderia tentar carregar até um 27? Poderia. Acho que levar lá num 4.1 era demais, mas até um 27 era válido. Porém, se conseguiu levar até um 4.1 como o preço foi, parabéns, tá? Belo trade. Ele vai lá e falha de rompimento de 2 boxes. Falha de rompimento de 2 boxes, ele dá essa segurada, por assim dizer, né? O preço começa a corrigir, vai trabalhando até que ele dá uma correção de 4 boxes com uma falha de continuidade. 111, 141, 111. 111 vai mandar onde? 161. Essa é a dinâmica do FIBO. É isso que a gente tem que trabalhar, né? Então, ir trabalhando as dinâmicas. Então, o preço saiu lá do 76, tocou 111 e varou. Tocou um 27, ou seja, abriu caminho para um 41, um 61. Parou num 41. 41, o que ele fez? Ele voltou lá no 111. O caminho comum a ele a se seguir seria voltar ao 61. Então, falha de rompimento, alvo, 161. 500 pontos de alvo aí. Poderia tentar pegar, né, até 127, né? Mas, colocar, às vezes, um trade em risco por 50 pontos, né? Não sei se valeria a pena, né? Mas deu até um pouquinho mais, né? E foi bem no fechamento do meio-dia. O fechamento aqui, né? A abertura, perdão, do meio-dia. A abertura do meio-dia aqui, então, vamos começar a falar dos trades da hora do almoço aqui. Começou com o quê? Com uma falha de rompimento de 3 boxes. Olha só onde é que foi essa falha de rompimento de 3 boxes. Olha lá. Foi então em cima lá das velas de 15 minutos. Que tinha acontecido o quê? Chegou no nível de Fibo longo. Confluência de alvo, de Fibo gap, com Fibo longo. É força aí que o preço vai ter. Para ter que fazer força para passar. E aí o preço começa a brigar. E aqui ele dá uma oportunidade. Nesse 161 aqui de comprar. Aí você vai falar, Fábio, mas para onde então teria que ter tentado comprar, né? A ideia é tentar levar dinâmica. O preço, geralmente, quando ele toca o 61, ele tende a voltar ao 111, tá? Seria o comum da dinâmica. Aí ele volta para o 61, aí ele vai tentar segurar aqui no 27, voltar ao 61, 41, 205. É isso que ele vai tentar construir, geralmente. Então, aqui eu teria o alvo até de 600 pontos. Só que depois o preço cair com tanta força, eu acho que seria querer demais pegar 600 pontos, né? O preço teria que reverter uma bela de uma pernada. Então, se a gente jogasse aqui, por exemplo, rapidinho, eu vou trocar a cor do FIBO já tá outra, né? Então, se a gente jogasse aqui um FIBO, onde que eu poderia estar buscando saída? Aqui,
no 4,8, né? Na região de 50% aqui da correção. Então, nada aí, ó, 250 pontos. Você poderia estar trabalhando entre nível, tá? Tranquilamente, do FIBO. Você poderia, nessa operação, tá buscando como alvo, por exemplo, o 4,8. Ah, mas eu busco 300 pontos fixos de alvo. Pronto, deu. Ele deu esses 300 pontos. Aqui ele deu uma segunda oportunidade, já deu uma pontuação menor, acho que no máximo 240 pontos, aí 245 pontos, talvez 250, né? Foi demorada essa correção, né? É correção, é mais complexo, é mais brigado, né? Tanto é que a correção aqui, ó, eu tive aí mais uma correção de 4 boxes, mas sem muito impacto para comprar ela, porque aí seria a perna final, né, da correção, por assim dizer, do momento. Aqui já 2 horas da tarde. Então assim, para um scalp, quantos pontos? 215. Então, até para o scalp de 210 pontos, beleza. Acima disso, você ficaria pendurado e aí poderia ou estar saindo no zero ou estopado, né? Porque aqui o preço, o que aconteceu? Ele veio com muita força testar o fundo, veio testar novamente fundo. Aqui ele faz um fundo duplo mais alto, sem nenhum tipo de sinal de FIBO, né, infelizmente, de Renko, infelizmente, porém com elementos de price action, né? Então que era o que? Eu ter um fundo mais alto dentro de uma confluência de FIBO, mostrando lá, ó, o próprio 15 minutos também mostrando, né, que poderia estar falhando. Então poderia ter comprado aqui, é difícil, não é fácil, mas poderia sim, tá? E onde estava o alvo? Aí, ó lá. Agora ele conseguiu praticamente fazer, ele quase fez, não fez, né? Ele chegou próximo, seria ter feito o 127. Então até quase que 490 pontos aí. É difícil pegar, tá, pessoal? Muito difícil pegar isso aqui. Você já tem que ter um certo nível de experiência dentro do mercado para estar entendendo isso aí. Principalmente na questão de ler tempo gráfico longo e tempo gráfico curto. Não é uma entrada fácil, simples, né? É uma entrada bem complexa, né? A gente teve entradas, por assim dizer, mais simples aqui, ó. Por exemplo, essa entrada que foi muito simples de se fazer dentro do método, né? Meus alunos sabem disso. Então, poderia estar fazendo aí uma boa operação. E aí o preço ficou lateral aí dentro dessa próxima hora aqui, né? Hora e meia aí. Então não deu muitas oportunidades. Surgiu essa falha de rompimento de 3 boxes aqui, né? Mas deu aí 190 pontos. Se ficou pendurado até agora aí 225 pontos, né? Então ficou um bom tempo pendurado para conseguir, ó. Então às 3h30 é uma hora aí para conseguir 215 pontos, sabendo que a gente pega isso aí em questão de minutos, né? Às vezes até segundos, dependendo da volatilidade do dia. Então, pessoal, esse aqui foi o que aconteceu hoje melhor aí no mini índice futuro. Espero que possa ajudar vocês a estar entendendo algumas nuances do mercado, a estar entendendo um pouco da colocação do método, como que a gente pode estar lendo o método aí, trabalhando ele a favor do dia a dia, tá? E já deixa aí o pedido, se você estiver já gostando do vídeo, né? Dá o like e compartilha aí com quem você conhece. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações. Eu vou começar a estar fazendo papo de day trade mais constantemente agora, cada quinzenal esse programinha aí. Vou trazer bastante conteúdo aí voltado para o day trade, né? Que é o que hoje a grande maioria aí vem para o mercado procurar, né? Claro que lá no meu Academy agora, no curso mais completo que eu estou lançando, o pessoal, meus alunos, vão ter um estudo aprofundado também para médio e longo prazo. Beleza? Então agora vamos lá para os 60 minutos do Doleta. Então agora 60 minutos do Doletinha. Vamos lá. Viemos de uma grande e forte queda, né? Primeiro tivemos aí pode-se dizer aí, né? Um always in short, todos vendidos, como diria
no método Walbrooks e Price Action, né? E depois uma grande espetada aí de venda, né? Pô, bastante volatilidade, queda, velocidade, urgência, né? E o que aí esperar disso, né? Primeiramente que as médias, se a gente olhar aqui, ó, as médias FI ao cubo, né? FICUB, 610, não estava a 144 na posição, 72, né? Então, não está com o caminho da estabilidade correto colocado, por assim dizer, né? Pelos fractais FI ao cubo, né? Então, com isso, né, o que a gente poderia também pensar, né? A gente teve o gap lá, né, ao que indica um gap de fuga. Então, do gap até o fundo aqui, ó, isso aqui é uma pernada. Então, poderíamos ter uma correção, algum tipo de correção aqui? Poderíamos ter algum tipo de correção, né? Então, achar que hoje teríamos uma continuidade forte de queda, sair rasgando aí, às vezes poderia ser demais. Mas a gente tinha aqui até um alvo abaixo aqui, né, o nível de Fibo, porém ele segurou aí, como a gente viu, né, a primeira hora do dia ele até tentou, mas não conseguiu ir, e aí voltou fortemente e não conseguiu também chegar lá nos 50% da correção, mas tá colocando 144 na posição. Então, pode ser que amanhã, por exemplo, o preço chegue na 144 aqui, ou próximo a 144, e resolva cair novamente, vir testar a 610, porque é o caminho aí comum a se tomar do preço dentro dos fractais FI ao cubo, né? Então, depois que ele vir aqui, se ele conseguir romper o fundo, a ideia é o quê? A 144 vir cruzar a 305 aqui laranjada para dar o chamado, né, mais combustível na venda, né? Então, podendo levar o preço do dólar mais abaixo aí, né? Mas vamos lá para o 5R, vamos ver o que a gente teve de oportunidades no dia de hoje dentro do dólar. Então vamos lá, vamos ver como que foi aí o dia do dólar, fechamento de ontem e a abertura aí. Então o preço abriu na estabilidade, né? E o mais interessante é que aqui, ó, que ele dá uma entrada, tá? Pelo horário também, a gente pode estar entrando. E outra que aqui ele faz o FIBO do dia aí para nós, né? Para quem gosta de estar usando o FIBO robô, para quem eu ensino, para os meus alunos, eu ensino a procurar, quando a gente tem um fibinho, né? Alguma tipo de movimentação de fractal 5, né? Que seria a perna da tendência de um ciclo de mercado, né? Então, perna 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui, para mim, é para estar traçando, né, o Fibo. Então, Fibo. Beleza. Prontinho. Então, Fibo traçado e como eu disse, né, deixa eu só fazer uma coisa. Vamos lá. Então, aqui, além de você tá tendo a colocação do Fibo, ele corrobora uma entrada. O problema é que assim foi bem no minuto final, né, do fechamento e abertura de uma vela de 60, né? Então assim é complexo entrar nesses horários do mercado. Porém, o que a gente tinha aqui, ó? 23,76. Se tem um nível, se tem uma dinâmica forte no Fibonacci, na teoria de Fibonacci do Rossi lá, é essa dinâmica aí, 23,76, é muito forte. Então aqui o que estava acontecendo? O preço estava entrando no 23,76. Então comprar aqui pro 7,6 era possível. Tá? 18 pontos de alvo aí. Tem que pegar tudo? Como eu sempre falo, não é necessário, né? Ó, a primeira pernada quase tocou. A primeira pernada aqui, ó, eu tenho 17 pontos aí, tá? Possíveis. Ele corrige 3 box e segura no 4,8. O interessante aqui é que mudou, tá?
a questão que se você entrasse aqui para tá pegando a dinâmica. Ah, Fábio, então não era para mim ter feito um scalp curto aqui no 7,6. Não, a dinâmica mudou. 4,8 vai mandar 100. Então você tem que fazer isso aí, tá? Sempre pula um nível, é a dinâmica. Entre nível de um nível ao outro. 4,8, 7,6. Dinâmica, 4,8, pulo 7,6, vai pro 100. 7,6, pulo 100, vai pro 111. E assim, sucessivamente, né? Então, dessa entrada aqui, até 13 pontos aí, 14 pontos de alvo, né? E olha aí, ó, filé feito. Ele dá uma correção de 2 boxes aqui. A questão aqui dessa entrada é que o alvo aí ainda continuaria aqui, ó. Então seria 8 pontos aí. Tá dentro do que a gente busca aí até por trade no dólar, né? Mas aí o interessante seria o quê? Que essa entrada fosse para o 111, né? Seria 7,6, 111, mas como ela ainda estava em formação e preso dentro de duas dinâmicas aqui, porque eu estava preso 23, 7,6, 7,6 podia mandar 23, ou 4,8 mandando 100. Então, como eu ainda estava preso no meio de duas dinâmicas, pegar e colocar uma terceira dinâmica aí no meio é complexo, não é simples. Mas o preço vai lá, ele segura. Aqui seria uma entrada um pouquinho mais justa para o 111, tá? Mas aí não vai mudar, 8 pontos. Né? Não vai mudar muita coisa. A entrada foi aqui abaixo, né? Então aqui abaixo, se você tivesse entrado, para o 111 seria 12 pontos. Aqui seria 8 pontos, né? Então, spreadzinho de 4 pontos. O preço solta o bull. Opa, perdão, pessoal. Mil perdões. Vamos lá. O preço ele solta o bull aqui, né? Esse bullzinho no 111. O problema para nós, né, é que esse fibo está muito próximo, né, o alvo, que seria teoricamente um 2,7, então 5 pontos. Seria daí 10 pontos cravado lá num 4,1, né? Então era complexo de tentar pegar, mas não impossível, tá? Então quem pegou aqui, comprou esse bull, Fábio, tá comprando alto? Tá, ao que parece, né? Parece estar comprando altíssimo, né? Vamos lá ver lá nas velas de 15 minutos. Olha lá. Mas nem tanto. Nem tão alto, não. Não tava tão alto, não. O preço comprou, ó. Tava no meio da vela aí, ó. De 15 minutos. Então, até 10 pontos aí, você conseguiria tá fazendo nessa operação. O preço corrige com uma certa força, aqui uma bela de uma pernada. E qual que agora seria o caminho correto a se seguir? Ele caiu no 100, né? Então, ele deveria ter segurado 111. Porém, como ele não veio no 7,5, então ele ainda continua tentando, né, ainda validando essa entrada para o 61, né, levar ao 61. E aonde que a gente vai ter uma entrada para o 61? No Double Bull. A gente teve um Bull. Poderia ter comprado esse Bull? Poderia. Bull, 13 pontos. Double Bull, 11 pontos. Pronto. Foi lá. Tocou um 61. E aí veio para a hora do almoço. Então começou o trade da hora do almoço, né? E o trade da hora do almoço, ele demorou um pouquinho para acontecer. Ele até deu a réplica, né? Ele deu o Double Bull aqui novamente, né? Segurando num 4,1, ou seja, ele poderia estar mandando lá no 205. Tá correta essa visão, não estava errado. Não estava errada essa visão. Porém, ele não foi de primeira, né? Ele segura. Ele corrige 4 box. E aí ele dá a entrada aqui, ó. 4,1. Leva lá. Mas então, Fábio, por que esse Double Bull, né? Ele não correspondeu, ele não deu certo? O que você analisa aí que pode ter dado errado nesse Double Bull? A análise aqui que a gente pode ver é que é a primeira entrada, né? Ó, a segunda entrada, eu vou marcar a segunda entrada vista aqui, ó, pelo 15 minutos, tá?
Segunda entrada do 15 é essa aqui, ó. Essa sombrona aqui, ó, que ficou para baixo. Essa sombrona aqui é a segunda entrada. Segunda entrada da onde? Ó, disso aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vou marcar onde que é a primeira entrada, então. Tá vendo, ó? Primeira entrada é na região mesmo do dos doubles bull, do double bull aqui. E agora vamos marcar a sombra aqui da segunda entrada. Olha lá. Como diria Milton Leite, que beleza, né? Que beleza. Então é isso aí, a entrada foi aí. E aí agora onde que estava o alvo? Aí o alvo é 205. Essa é uma dinâmica aqui do Fibo Robô, que é onde a gente consegue extrair mais capital do mercado. É a mais difícil, mas é onde consegue extrair muito capital. Então o alvo, ó, 17 pontos aí, lá no 205, ó. E o preço, ele solta uma correção de 2 box, vai. E aqui, ó, o que acontece? Eu posso estar estendendo, né? Primeiro que acabou o trade da hora do almoço. Então, na hora do almoço, tá? Teve um trade no dólar. Um trade. Só que a questão é que esse trade no dólar te deu 17 pontos. Pelo menos 15. Então vamos falar assim. Vamos ver, ó, entrou aqui 13h13 da tarde. Saiu, né? Era 2 horas. Você ficou aí 47 minutos posicionado. 47 minutos para fazer R$150, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Qual que é a CLT que paga aí por hora, né? Que trabalha aí, que paga por hora R$150, né? É só fazer esse cálculo que você vê o poder da alavancagem do mercado, né? No nosso dia a dia. Então, isso, claro, trabalhando com contrato. Aqui seria a extensão então do FIBO, ó. Topo do 161, topo do 61, FIBO, pronto, tá lá, FIBO colocado, estendido. Vamos ver aí o que aconteceu então no resto do dia aí, que também não aconteceu aí mais muita coisa. Ele acabou vindo tocar um 2.7 novamente. Ele solta uma falha de rompimento de 2 box, mas complexo pegar ela. Aqui ele deu um tradinho, ó. Ele deu um tradinho agora há pouco, 3h53 da tarde, agora são exatamente 16 horas e 49 minutos. Aqui ele deu um tradinho, ó. Um trade dinâmico ainda, um 2.7 leva a 100, ó. Vamos ver quantos pontos ainda ele deu aqui no período da tarde. Olha lá, 11 pontos, 12 pontos. 12 pontinhos aí, numa operaçãozinha aí, no período da tarde ainda. O dolete. E aí ele ainda tá replicando aqui, ó, novamente, tentando replicar, ó. Essa operação aqui agora, no momento, tá? É lógico, não seria legal tá operando já esse horário, mas ela no momento aqui, ó, ela tá te dando 7 pontos. Ou seja, você poderia, quem sabe, tá até protegendo a operação com alvo aqui, ó. Com alvo aí de 8, 9 pontos, 10 pontos no máximo. Mas já estaria próximo ao seu alvo aí, ó. Alvo de 9 pontos, tá? 9 pontinhos. Então, para vocês verem, né, que o FIBO, com os padrões de box, dá pra gente estar procurando boas operações, dá pra gente estar encaixando boas operações e tudo mais, né? Dá pra gente estar fazendo excelentes trades. Então, pessoal, esse aqui foi o Doleta hoje. Movimentação aí do Doleta. Caiu, subiu, né? O dólar vem aí, né? Ó, se a gente for olhar aí dentro do Renko, né? Ele veio numa subida lateral complexa e aqui ele deu uma bela de uma puxada. Pode estar tentando vir aí fechar um ciclo de mercado longo, né? Tudo mais, tá bem bacana aí. Pelo menos essa queda aí é boa para nossa economia, né? Para a economia brasileira, para quem sabe baratear algumas coisas aí dentro de cesta básica, tudo mais. Beleza, então pessoal, esse aqui foi o resumo do dia de hoje. Se você gostou, né, peço que deixe o like. Se você já deixou o like, não precisa deixar o like novamente, é claro, né? Compartilhar aí com quem você conhece que está começando agora na bolsa. Eu quero ver se eu desenvolvo algum curso gratuito aqui, um mini curso gratuito aqui para o YouTube sobre o que é bolsa de valores, para quem está iniciando, que não sabe nada de bolsa, né? Então já começar aqui pelo canal e se for o caso ficar por aqui mesmo, para quem sabe no futuro aí tá vindo fazer um dos cursos
que eu tenho aí, ou, né, ou o curso ou a mentoria, enfim, né? E deixa aí, né, para você aí que quer estar mais próximo da comunidade Renco Mais, eu deixo o link do grupo aberto lá do Telegram, tá? Se você quiser vir fazer parte do grupo aberto, lá pro grupo aberto vai ter condições especiais para quem quer fazer curso comigo e tudo mais, sempre vai ter alguma condição especial, sempre vai ter algum vídeo exclusivo também, já tem série exclusiva lá de price action, tempos gráficos longos, tem alguns outros videozinhos lá que eu já gravei e deixei exclusivo lá pro pessoal do Telegram. Beleza? No mais aí, obrigado pela audiência de todos e um bom final de semana. Valeu!